O Colportor Evangelista. Capítulo 6. Uma obra de salvação de almas. Um meio de levar almas para Cristo. Necessitamos reconhecer a importância da colportagem como um grande meio de descobrir os que estão em perigo e levá-los a Cristo. Nunca se deve proibir aos colportores falar do amor de Cristo, contar sua experiência em seu serviço pelo Mestre. Devem ter liberdade em falar e orar com os que estão despertados. A simples história do amor de Cristo pelo homem abrir-lhes-á portas, mesmo no lar de incrédulos. Aquele que empreende a obra da colportagem como deve, precisa ser tanto educador como estudante. Enquanto procura ensinar aos outros, ele mesmo precisa aprender a fazer a obra de um evangelista. Saindo os colportores ao campo com coração humilde, cheio de fervente atividade, acharão muitas oportunidades para falar em tempo uma palavra a almas prestes a morrer no desânimo. Depois de trabalhar por estes necessitados, estarão habilitados a dizer: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5, verso 8. Ao virem o pecaminoso procedimento de outros, podem dizer: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 11. Meus irmãos e irmãs, lembrai-vos de que um dia estareis em pé diante do Senhor de toda a terra, para dar contas das ações praticadas no corpo. Então vosso trabalho aparecerá como em realidade é. A vinha é grande, e o Senhor está chamando obreiros. Não permitais que coisa alguma vos impeça de salvar almas. A colportagem é o meio mais bem-sucedido de ganhar almas. Não o quereis experimentar? O colportor deve revelar a Cristo. Os interesses de Cristo são os primeiros e os mais elevados de todos os interesses. Ele tem neste mundo uma propriedade que deseja ver segura, salva para seu eterno reino. É para a glória de seu Pai e para sua própria que seus mensageiros devem sair em seu nome, porque estes e ele são um. Eles devem revelá-lo ao mundo. Os interesses de Cristo são os interesses deles. Se eles forem cooperadores dele, serão feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo de uma herança imortal. Falar palavras de verdade. A obra da colportagem é uma obra de grande responsabilidade e significa muito não apenas para os que nela se empenham, mas também para aqueles por quem eles trabalham. Lembre-se o colportor de que sua obra é evangelística em sua natureza e que Deus deseja que os que por ele são visitados sejam salvos. Conserve o coração sob a influência do Espírito Santo. Mantenha a Bíblia junto a si para referência, e quando se apresentar uma oportunidade para falar as palavras da verdade, ore pedindo graça para falar com sabedoria, para que suas palavras sejam para aqueles a quem fala um cheiro de vida para a vida. Caçar e pescar almas. São necessários colportores evangelistas para caçar e pescar almas. A colportagem deve agora ser empreendida zelosa e resolutamente. O colportor, cujo coração é manso, modesto e humilde, pode efetuar muito bem. Saindo de 2 em 2, os colportores podem alcançar uma classe que nossas reuniões campais não atingem. De família em família, eles levam a mensagem de verdade. Assim chegam em íntimo contato com as pessoas e acham muitas oportunidades para falar do Salvador. Cantem eles e orem com aqueles que se veem a interessar pelas verdades que eles têm para dar. Falem às famílias as palavras de Cristo. Podem esperar êxito, porque deles é a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os colportores que saem no Espírito do Mestre têm a companhia de seres celestiais. Rogo aos que têm responsabilidades na casa de Deus, não permitam que empreendimentos comerciais se interponham entre eles e a obra de salvar almas.
Não se consinta que negócios absorvam o tempo e os talentos dos obreiros, que devem estar empenhados em preparar um povo para a vinda do Senhor. A verdade deve ir avante como uma lâmpada que arde. O tempo é breve. O inimigo fará todo o esforço para enaltecer em nossa mente coisas de somenos importância e para levar-nos a considerar com leviandade exatamente a obra que mais precisa ser feita: alcançar todas as classes. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos virão procurar de moto próprio. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde talvez, mas igualmente promissor. Encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande. Nos caminhos. Levai os livros aos homens de negócio e aos ensinadores do Evangelho, cuja mente não foi atraída para as especiais verdades para este tempo. A mensagem deve ser dada nos caminhos, a homens que têm parte ativa no trabalho do mundo, aos ensinadores e dirigentes do povo. Milhares podem ser atingidos de modo mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados os homens e mulheres mais dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas simples palavras de um que ama a Deus e que pode falar deste amor tão naturalmente como o mundano fala das coisas que mais profundamente o interessam. Muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas têm apenas pequena influência, mas a verdadeira e honesta expressão de um filho ou filha de Deus, falada em natural simplicidade, tem poder para abrir a porta dos corações que por muito tempo estiveram fechados contra Cristo e seu amor. Os livros alcançarão os que não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira, os que vivem longe dos grandes centros. Eu chamo a esses os ouvintes dos atalhos. A tais pessoas, nossos colportores devem levar os livros que contêm a mensagem de salvação. Nossos colportores devem ser evangelistas de Deus e ir de casa em casa, em lugares fora de mão, abrindo as Escrituras aos que encontrarem. Acharão os que estão ansiosos de aprender das Escrituras. Desejo grandemente fazer tudo o que estiver em meu poder para alcançar aos que estão nos caminhos e nos atalhos. Nos grandes centros de turismo. Nos renomados centros de turismo e estações de cura, onde milhares vão em busca de saúde e de prazer, devem colocar-se pastores e colportores capazes de prender a atenção das multidões. Atentem esses obreiros para a oportunidade de apresentar a mensagem para este tempo e realizem reuniões ao apresentar-se a ocasião. Agarrem sem demora as oportunidades de falar ao povo. Acompanhados pelo poder do Espírito Santo, vão eles ao encontro do povo com a mensagem apresentada por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder, para que os que têm ouvidos para ouvir ouçam a verdade. Assim, o evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que não o conhecem, e será aceito por não poucos, e levados por estes a seus próprios lares em todas as partes do mundo. Ajudar os intemperantes. Em vosso trabalho, encontrareis os que estão batalhando contra o apetite. Falai palavras que os fortaleçam e os animem. Não deixeis Satanás apagar a última centelha de esperança de seu coração. Cristo diz do errante, vacilante, que luta com o mal: deixa-o vir a mim. E ele coloca sua mão debaixo dele e o levanta. A obra que ele fez, vós, como seus evangelistas, podeis fazer ao irdes de lugar em lugar. Trabalhai com fé, esperando que almas sejam ganhas para aquele que deu sua vida, a fim de que homens e mulheres pudessem estar juntos de Deus. Cooperai com Deus para ganhar o beberrão e o adepto do fumo, dos hábitos que os rebaixam até ao ponto de estarem abaixo do nível dos animais que perecem. Orar pelos enfermos e desencorajados. Cristo semeava sementes da verdade onde quer que estivesse.
E como seus seguidores, podeis testemunhar em favor do Mestre, fazendo um muito precioso trabalho no círculo familiar. Em assim vos associando com o povo, muitas vezes encontrareis os que se acham doentes e desanimados. Se vos achegais a Cristo, levando o seu jugo, diariamente aprendereis dele como levar mensagens de paz e conforto aos aflitos e desanimados, tristes e contritos. Podeis indicar aos desanimados a palavra de Deus e apresentar os doentes ao Senhor em oração. Ao orardes, falai a Cristo como faríeis a um fidedigno e muito amado amigo. Mantende uma doce, franca e agradável dignidade, como um filho de Deus. Isto será reconhecido. Com uma oração nos lábios. As reivindicações de Deus devem estar sempre diante de nós. Não nos devemos esquecer nunca de que precisamos prestar contas de tudo o que tivermos feito por meio do corpo. Compenetrados deste pensamento, os colportores vigiarão por almas, e sua oração sairá de lábios sinceros, pedindo sabedoria para falar uma palavra a tempo aos que necessitam de auxílio. Tais obreiros estarão continuamente elevando e purificando a alma na obediência à verdade. Terão uma compreensão verdadeira do valor da alma e farão o máximo de cada oportunidade para tornar conhecidas as riquezas da graça de Cristo. Saia o colportor tendo nos lábios a oração: Senhor, que queres que faça? Trabalhe com a vista de Deus e na presença de anjos celestiais. Deseje em todas as coisas ser aprovado por Deus, e seu trabalho não será infrutífero. Precisamos muito menos controvérsia e muito mais apresentação de Cristo. Nosso Redentor é o centro de toda a nossa fé e esperança. Os que podem apresentar seu incomparável amor e inspirar corações a dar-lhe suas melhores e mais santas afeições estão fazendo o trabalho que é grande e santo. Pela diligência em colportar, pela fidelidade em apresentar ao povo a cruz do Calvário, o colportor duplica sua utilidade. Mas conquanto apresentemos estes métodos de trabalho, não podemos estabelecer uma regra fixa para cada um seguir. Circunstâncias alteram casos. Falar do amor de Cristo. Muitas vezes assuntos doutrinários são apresentados sem nenhum efeito especial, porque os homens já esperam que os outros lhes queiram impor suas doutrinas. Mas quando se demora no incomparável amor de Cristo, sua graça impressiona o coração. Há muitos que estão sinceramente buscando a luz, que não sabem o que fazer para serem salvos. Oh, falai-lhes do amor de Deus, do sacrifício feito na cruz do Calvário para salvar os que perecem. Dizei-lhes que coloquem sua vontade ao lado da vontade de Deus. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. João 7,17. Evitar pontos controvertidos. Ao visitar o colportor as pessoas em seu lar, muitas vezes terá a oportunidade de ler-lhes da Bíblia ou dos livros que ensinam a verdade. Quando ele descobre aqueles que estão buscando a verdade, pode realizar estudos bíblicos com eles. Estes estudos bíblicos são justamente o de que o povo necessita. Deus usará em seu serviço aqueles que assim mostram um profundo interesse nas almas que perecem. Por meio deles, ele comunicará luz aos que estão prontos para receber instrução. Alguns dos que trabalham na colportagem têm um zelo que não está de acordo com o entendimento. Devido à sua falta de sabedoria, devido a terem sido tão inclinados a agir como pastores e teólogos, tem se tornado quase uma necessidade impor restrições a nossos colportores. Quando a voz do Senhor pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Divino Espírito põe no coração a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Mas tende em mente que a brasa viva do altar precisa primeiro tocar vossos lábios. Então as palavras que falardes serão palavras sábias e santas. Tereis sabedoria para saber o que dizer e o que deixar de dizer.
Não tentareis revelar vossa habilidade como teólogos. Tereis cuidado de não levantar um espírito combativo ou excitar preconceitos, de introduzir pontos controvertidos de doutrina. Encontrareis bastante sobre o que falar, que não excitará oposição, mas abrirá o coração para desejar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Pronto para responder. O Senhor deseja que sejais ganhadores de almas. Por isso, conquanto não devais impor ao povo pontos doutrinários, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. Por que temor? Temor de que vossas palavras cheirem a presunção, de que sejam faladas palavras imprudentes, de que vossas palavras e maneiras não sejam segundo a semelhança de Cristo. Ligai-vos firmemente a Cristo e apresentai a verdade como se acha nele. Exaltar a Cristo. Trabalhai como Paulo trabalhava. Onde quer que estivesse, diante dos intratáveis fariseus ou das autoridades romanas, dos ricos ou dos pobres, dos doutos ou ignorantes, do coxo de Listra ou dos convictos pecadores da prisão macedônica, ele exaltava a Cristo como aquele que odeia o pecado e ama o pecador, que levou os nossos pecados para que nos pudesse comunicar sua justiça. O pastor como colportor. O colportor inteligente, temente a Deus e amante da verdade, deve ser respeitado, porque ele ocupa uma posição igual à do pastor evangélico. Muitos de nossos pastores jovens e dos que se estão preparando para o ministério fariam-se verdadeiramente convertidos muito bem trabalhando no campo da colportagem. E aproximando-se do povo e apresentando-lhes nossas publicações, ganhariam uma experiência que não podem obter pregando simplesmente. Ao irem de casa em casa, poderiam conversar com as pessoas, levando-lhes a fragrância da vida de Cristo. Em assim se esforçando para abençoar outros, abençoar-se-iam a si mesmos, obteriam uma experiência na fé. Seu conhecimento das Escrituras aumentaria grandemente e estariam constantemente aprendendo como ganhar almas para Cristo. Todos os nossos pastores devem sentir-se na liberdade de levar livros consigo para dispor deles, aonde quer que vão. Aonde quer que o pastor vá, pode deixar um livro com a família em cuja casa se hospeda, seja vendendo ou dando-o. Muita obra desta espécie foi feita nos primeiros tempos da história da mensagem. Os pastores faziam-se de colportores, usando os lucros obtidos pela venda dos livros em ajudar o avançamento da obra em lugares que precisavam de auxílio. Estes podem falar inteligentemente a respeito deste método de trabalho, porque tiveram experiência neste ramo. Ninguém pense que rebaixa um ministro do Evangelho o empenhar-se na colportagem como um meio de levar a verdade ao povo. Fazendo esta obra, ele está trabalhando do mesmo modo que o apóstolo Paulo, que disse: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos de 18 a 21. O eloquente Paulo, a quem Deus se manifestou de maneira maravilhosa, ia de casa em casa com toda a humildade de espírito e com muitas lágrimas e tentações. Tão importante quanto a pregação. O pastor evangelista que se empenha na colportagem está realizando um serviço tão importante quanto a pregação do Evangelho perante a congregação cada sábado. Deus olha para o fiel colportor evangelista com tanta aprovação quanto olha para todo fiel pastor. Ambos os obreiros possuem luz e ambos devem fazê-la brilhar em suas respectivas esferas de influência. Deus requer de todo homem que coopere com a grande obra médico-missionária e saia pelos caminhos e atalhos.
Todo homem, em seu setor particular de serviço, tem uma obra a fazer para Deus. Tais obreiros, se convertidos, são verdadeiros missionários. Há alguns que se adaptam à obra da colportagem e que podem fazer mais neste ramo do que pregando. Se o Espírito de Cristo habitar em seu coração, acharão oportunidade para apresentar sua palavra a outros e para dirigir a mente às especiais verdades para este tempo. Gozo no serviço. A alegria de Cristo era auxiliar aos que necessitavam de auxílio, procurar os perdidos, salvar os que estavam a perecer, levantar os caídos, curar os doentes e falar palavras de simpatia e consolo aos tristes e abatidos. Quanto mais nos acharmos imbuídos de seu Espírito, mais zelosamente trabalharemos pelos que nos estão ao redor e mais faremos pelos outros. Maior será nosso amor pela obra e maior nosso deleite em seguir ao Mestre. Nosso coração será cheio do amor de Deus, e com zelo e um poder convincente falaremos do Salvador crucificado. Pergunto àqueles a quem veio a luz da verdade: que ireis fazer durante o ano que está justamente a começar? Deter-vos-eis a contender uns com os outros para enfraquecer e destruir a fé da humanidade? Ou devotareis vosso tempo a fortalecer os restantes, que estão para morrer? Empenhando-se nosso povo num zeloso trabalho pelo Mestre, as queixas cessarão de ser ouvidas. Muitos serão levantados do desalento que lhes está arruinando o corpo e a alma. Trabalhando por outros, eles terão muito que os auxiliará a falar quando se reunirem para adorar a Deus. Os testemunhos que derem não serão sombrios e desanimados, mas cheios de gozo e ânimo. Em vez de pensar e falar nas faltas de seus irmãos e irmãs e a respeito das próprias provações, pensarão e falarão no amor de Cristo e procurarão zelosamente tornar-se mais eficientes obreiros para Ele.